É isso aí, vamos agora para a questão de número 3, avançando ainda na mesma análise de texto, na mesma interpretação, compreensão, tranquilo, né? Você tem aí uma questão bem mais simples, pode observar, vamos lá. Na questão 3, de acordo com o texto, olha só. De acordo com o texto, a pergunta do autor, no trecho, eu disse que não. O que mais eu poderia dizer? Veja, a pergunta dele nesse contexto aí, ele afirma, depois disse, e o que mais eu poderia dizer? Você se recorda nesse trecho aí? Quando ele coloca exatamente assim, no ano que vim morar em São Paulo, veja que ele fala isso já na linha 33, né? No ano que vim morar em São Paulo, meus pais estavam precisando de dinheiro e venderam o sítio. Minha mãe perguntou se aquilo me incomodava. Eu disse que não. O que mais eu poderia dizer? Pois é, o povo aí, cheio de dívida, cheio de problema, precisando de dinheiro, não teve jeito, né? Ele disse, meu avô morreu 2 anos depois. E ruminando sua morte, escrevi meus primeiros poemas. Aquela velha história, digerindo mesmo, né? Ruminando, digerindo, tá, gente? Mastigando para digerir. Bom, isso aí, essa pergunta que ele acabou de fazer aqui. Nesse contexto de pergunta, a pergunta do autor no trecho tal significa que o autor do texto disse o quê? Tinha dúvidas sobre o que responder? Tinha dúvida? Não, ele disse que não. Não tem como, ele vai fazer o quê? O que mais eu poderia dizer? Se ele dissesse que não iria mudar alguma coisa, não interessa. Então, na cabeça dele, ele não poderia dificultar mais ainda a dor da família, entre outras coisas. Não tinha dúvida. Ok, não era dúvida sobre o que tinha a dizer. Ele sabia, mas prestou atenção coerentemente nas circunstâncias que eles estavam vivendo. Entenderam que, diante da venda já realizada, o melhor a fazer é nada dizer. Pois é, fazer que teve que dizer isso, ok, letra B de bola. Esperava que a mãe lhe respondesse. Bom, quem perguntou foi a mãe, né? Esperava que a mãe lhe respondesse. Não. O que eu poderia dizer? Quem disse foi a mãe. A mãe fez a pergunta, quem tem que dizer era ele. Gostaria de, primeiro, ter ouvido a opinião do avô. Para a criança não adiantaria nada. Houve a necessidade e realmente o fato se consumou. Apresenta sentimentos de indiferença. Gente, ele tem sentimento de indiferença? Não é isso. Ele sentiu também, ele sabia disso. Mas ele sabia também que era inútil fazer alguma coisa porque ele não tinha nenhum poder sobre essa circunstância aí. Questão 3, portanto, resposta certa, letra B de abacate. Vamos lá. Questão 4 agora, olha só. Na questão 4 ele diz, meu avô morreu 2 anos depois e, ruminando sua morte, escrevi meus primeiros poemas com alguma marca própria. Veja só, quando ele fala nessa questão do ruminar, né? O avô morreu 2 anos depois que o sítio foi vendido, né? Nesse contexto aí. A expressão em negrito, em azulito, aqui, viu? Aqui é azulito. É, bicho, olha, eita coisa chique. A expressão em azulito pode ser substituída adequadamente por... E agora? Pessoal, essa questão do ruminar, você já sabe, né? Você tem mamíferos ruminantes, né? Boi, cabra, cavalo, essas coisas, né? Mamíferos ruminantes, ruminando, né? Que ficam mastigando. Aí manda pro estômago. Aí vai lá, a bacteriagem volta pra boca, come de novo. Uma coisa nóia. É uma coisa tão saudável, diga aí, normal, né? Vamos ruminar, né? Então fica mastigando e tcheco, aquela coisa. Certo? Aquele chicrete de lá, né? Vamos lá. Então, eu estava ruminando sua morte. Esse ruminar aí, sentido figurado, extremamente conotativo, é porque geralmente os mamíferos ruminantes, né? Os 4 compartimentos, lembra aquele negócio? Pança, rumen, não, maso folhoso, faz tempo que estou isso, hein? Os compartimentos dos mamíferos ruminantes, os 4 compartimentos. Nesse contexto de ruminância, você sabe que ele vai mastigando, engole, vai para lá, passa um tempo, depois ele regurgita, volta para a boca, já com aquela, né? Aquela mescla maravilhosa, né? Aí mastiga de novo até engolir de vez. Então, ruminar, metaforicamente, significa ir, assim, digerindo, né, a coisa, né? Se acostumando com a ideia e se conformando. Pronto, vamos dizer assim. Eu acho que a palavra, o verbo conformar-se, de repente ele realmente legitima muito isso, ele dá uma coisa muito, muito forte, uma conotação muito precisa em relação aí, tá? É isso aí, em relação a você ruminar, digerir e tal, ter esse contexto aí. Então, nesse contexto lógico, né, ruminar a sua morte é ir se conformando, ir aceitando aos poucos e assim, aos poucos, é como o pessoal fala, não, peraí, deixa eu processar aqui, né? Não há pessoas que fazem assim, né? Não, mas não, calma, peraí, pô, foi muita novidade de uma vez, foi muita informação, deixa eu digerir aqui, deixa eu processar.
Pronto, ele estava ruminando a morte. Vamos ver aí o sentido? Fácil, agora tá beleza. Vamos lá. Desculpa aí. Bichinho pegou você. Ó. Sofrendo e elaborando sua morte. Elaborando. Olha só. Sofrendo e elaborando sua morte. Estava produzindo a morte do avô. Diga aí. É um fenômeno o guri. Não? Fenomenal. Não, estava elaborando a morte do guri. Será que não? E aí? O que você acha, galera? Não, mas eu estava aqui. Tava ou não estava sofrendo? Mas elaborar não é produzir? Gente, elaborar não é simplesmente produzir, mas pode ser também assim, começar a construir e aceitar, né? Construir, compor a sua morte. Essa é a resposta certa, acredita nisso? Professor, mas pera aí, bicho, que história é essa? Gente, é porque o problema aí realmente é a concepção do verbo elaborar. Elaborar é criar, mas ao mesmo tempo montar na cabeça, imaginar, arquitetar, ou então ao mesmo compor, né? Você vai aceitar, não, mas realmente, ó, ele vinha assim, ele já não vinha tão bem e tal. Ou seja, você vai elaborando o processo que justifique uma certa conformação pela morte de alguém. Então esse processo de, não, eu estou elaborando ainda, eu estou criando justificativas, encontrando meios de me confortar. De ficar confortado em relação a isso e tal, e procurar aceitar melhor tudo o que aconteceu. Entendeu aí? Então esse elaborando está usado nesse sentido, né? A gente sabe que o elaborar, eu estou elaborando, a morte chamou o cara de assassino, né? Chamou o garoto de assassino maquiavélico e por aí vai. Mas elaborar também tem esse sentido, tá? E você procura criar na mente, elaborar, criar realmente situações que justifiquem a morte da pessoa, pelo menos que você possa, com as quais você possa se confortar, se conformar um pouco mais. Vamos dar uma olhada aí. Vamos ver as outras, ó. Procurando evitar o sofrimento da sua morte. Está bem próximo, né? Tenho certeza que muitos devem ter confundido com a letra B. Não é evitar o sofrimento da sua morte. É o sofrimento provocado a partir da sua morte. Entendeu aqui a diferença? Ou então, o sofrimento com a sua morte. Procurando evitar o sofrimento com a sua morte. Então, muito cuidado com isso aqui, muito cuidado mesmo, certo? Observe bem isso aí, para que você possa ter essa sacada final aí, tá? Letra C. Sonhando com a sua morte. Gente, sonhar com a morte não é simplesmente ruminar a morte, percebeu? É simplesmente ir realmente digerindo, se acostumando, elaborando justificativas mentais que possam ser plausíveis aí. Ignorando a sua morte. Não, não é ignorar, conformar-se. Esquecer, não, ninguém esquece, mas se conforma, fica mais confortado com isso, certo? Então você vê que as outras letras estão bem longe disso aqui. Só a letra B, que a pegadinha foi mais interessante, né? A letra B foi mais interessante nesse contexto aí, exigindo mais do candidato essa percepção aí, quanto ao uso da preposição adequada, certo? O uso da preposição aqui marca tudo, cuidado com isso, ok? Resposta certa, letra A. Vamos lá, questão 5 aí. Gente, aí na questão 5 você tem, né? Venho cumprindo essa promessa, já no final, é a frase de encerramento do texto, né? Venho cumprindo essa promessa. Que promessa? E aí, pessoal? Pode observar isso, né? Na linha 45 você já vê isso. Nesse momento de quê? Em que eu canso de tudo, da cidade, de mim, que o cara enjoa de tudo, tá nem aí, tá meio aborrecido, abusado com as coisas. O que é que ele faz? Ele diz no texto, nesses momentos me lembro, tá aí, né? Nesse momento me lembro do sítio, reconstruo. Pronto, aí está no contexto da própria elaboração, tá vendo aí? Então veja, ele está dizendo que reconstrói a ideia. Veja no texto, vou dar uma filada aqui, você vai me ver olhando para o lado aqui, tá? Que tá lá embaixo. Aí ele coloca assim, tá horrível, não, Almerão. Diga, ele tá olhando assim, meu Deus, eu não vou pegar de novo na mão, notebook. Não. Você vai entender, você não está com o texto aí na mão. Pronto, vá, você vai acompanhar comigo, olha. Aí está dizendo assim, nesses momentos me lembro do sítio, reconstruo na cabeça cada um dos seus detalhes. Me comovo e no fim, prometo a mim mesmo não esquecer o que vivi e o que sonhei naquele lugar. Está vendo aí? O que viveu e o que sonhou. Então ele diz, reconstruo. Nesse verbo aí, reconstruir, existe uma simbologia muito importante, uma coisa bem legal nesse contexto, que é exatamente o reelaborar. Então, elaborar a morte, reelaborar a imagem na cabeça. Então, você faz um pouco uma certa ponte com aquele verbo que ele usou lá de elaborar, né, que é a questão de construir e tal, muito mais como forma de se reorganizar, de realmente se
vamos dizer assim, de se acalmar, de serenar o coração nessa última lembrança dele. Então ele fala aí, venho cumprindo essa promessa. Qual? A de sempre que eu tiver enjoado das pessoas, sempre que tiver enjoado dos homens, das coisas, aborrecido, chateado, aí eu vou, opa, vou retomar essa imagem da minha infância, me lembrar de grandes coisas, de coisas agradáveis e vou ficar zen. Essa é a promessa que ele fez. Vamos dar uma olhada aí. Olha só. Ele diz aí, né? Reconstruo, me comovo e no fim prometo a mim mesmo não esquecer o que vivi, o que sonhei naquele lugar. Exatamente. Vamos lá. Já que ele não tem mais o sítio para correr, né? Não esquecer as experiências no sítio. E aí, o que você acha? Venho cumprindo a promessa. Qual é a promessa que ele vem cumprindo aí, bicho? Exatamente essa. Não esquecer as experiências, tudo, as vivências, as boas lembranças, tudo que ele viveu lá. Com o avô, tudo, percebeu? É exatamente isso. Viver na cidade, não, ele está enjoado. Tornar-se adulto, casar e ter filhos, bom, essa promessa ele já tinha feito, né? Não é nem como promessa não, ele estava sonhando que um dia faria isso, né? Quando ele coloca exatamente aí, lá na frente, quando eu casar, ficar adulto, casar, ter filhos e tal, não é a promessa dele, a promessa mesmo foi não se esquecer disso, no final do texto. Ter como profissão, escritor. Não, não foi uma promessa. De lá para cá, depois da morte do avô dele, a marca própria e tal, ele falou, foram 9 livros publicados, pelo menos nesse contexto, um horário para acordar e para dormir bastante disciplinado, segundo o que ele falou aí e tal, uma série de coisas, né? Diz que não tem o direito de se queixar pela vida que leva, foi uma rotina que ele adora. É uma rotina que ele adora. Seguir o conselho materno de estudar, não só da mãe, mas do pai também, os dois eram dentistas, o próprio texto deixa clara essa participação e essa preocupação dos pais nesse negócio aí, né? Com essa vida dele, com o futuro. Resposta certa, letra A, maravilha, bora lá, para mais uma, dá tempo, vai embora, tranquilo. No texto, o autor se utiliza, em alguns momentos, do processo de descrição para o que deseja apresentar. Olha só. No texto, o autor se utiliza, em alguns momentos, do processo de descrição para o que deseja apresentar. Um exemplo de descrição no texto é, primeira coisa, vamos botar aqui agora só para a gente começar a discutir esse momento, esses modelos aí de descrição, do que ele falou em descrição. Vamos lá. Primeiro, do ponto de vista tipológico, relembrando um pouco tipologia textual, tá? Dicas e questões, vamos pegar uma teoria rápida, um flash teórico, e depois a gente avança. Do ponto de vista tipológico, lembra? Narrativo, os textos, tipologia textual, narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo, lembra? Na classificação de Marcucci, né? Luiz Antônio Marcucci aí, entre outros teóricos, eles legitimam essa questão das 5 composições tipológicas, das 5 escalas tipológicas, claro, categorias. No primeiro, o texto descritivo. Quando é que o texto é descritivo? Como é que eu posso dizer, por exemplo, que um texto é efetivamente descritivo? Simples. O texto descritivo relata ou descreve em detalhes. Então, o detalhismo é a primeira característica mesmo de formato descritivo. A primeira delas, quando você observar um texto detalhando algumas coisas e tal, sendo mais profundo em algumas situações, claro, o detalhamento das coisas é um traço muito forte de um texto descritivo, certo? Segunda característica, momento único. Relato descreve com detalhes. Segundo, momento único. O texto descritivo, gente, ele se assemelha a uma foto, a uma fotografia. Você está olhando sempre aquela mesma coisa e dentro daquela imagem, daquela foto, que não, claro, que não tem dinamismo, que não tem sucessão de fatos, que não tem marcadores temporais, não tem nada disso. É uma foto. Então é como se você se imaginasse olhando para uma foto. Ali tem tantas pessoas, 2 cadeiras, uma mesa, e a coisa acontecia assim, depois eu observo e tal, tem tantas pessoas ali, aquele cara pode ser o irmão de não sei quem. O que for, você vai falando, mas é sempre sobre aquilo. Por mais que você crie de uma forma ou de outra, você está descrevendo, relatando aquilo que você está assistindo, ou pelo menos assim presenciando, observando, entendeu? No contexto da observação, é um momento único. A descrição tem uma característica muito mais forte aí também desse momento único, tá? Terceira característica de um texto descritivo, você tem aí a sequência enumerativa. A enumeração é uma característica muito importante em relação ao texto descritivo. Muito importante. Então, nessa descrição aí, claro, nesse relato, arroz, sapato, feijão, macarrão, sapato com feijão tá ótimo, né? Arroz, feijão, macarrão, carne e tal, vírgula, 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 vírgula. Você nota que os termos que você vai utilizando aí, eles têm exatamente essa mesma sequência. Então, são termos enumerativos, né? São sequências de enumerações. Termos que você separa por vírgulas e tal, sem problema algum. Certo? Então, a enumeração também é uma característica muito importante do texto descritivo. Claro, você tem aí relato detalhado de elementos,
É isso? Um relato detalhado, um relato mesmo, descreve ou relata, momento único, sequência narrativa. Sabe qual é a última sequência? Ainda mais uma característica que também é importante? Na próxima aula eu conto. Até lá.